Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. A começar pela Folha de São Paulo. O governo espera receber mais de 37 bilhões do BNDES neste ano. O acerto para o repasse se dá em meio à resistência do banco em acelerar a devolução dos recursos. E agora, o Estadão. Netflix perde 60 bilhões de dólares em valor de mercado após fuga de assinantes. O serviço de streaming registrou baixa de 200 mil usuários no primeiro trimestre de 2022 e tem sofrido com a concorrência de outras plataformas. O tombo é o maior da empresa em 20 anos. No valor econômico, dólar cai abaixo dos R$ 4,65. A proximidade do feriado de Tiradentes deve causar baixa liquidez. E por fim, o Globo. Estados Unidos autorizam um suplemento de magnésio para o tratamento de pressão alta. O mineral pode agir como bloqueador natural dos canais de cálcio, ajudando a dilatação das artérias. E a gente continua falando de economia. Depois dos aumentos da gasolina, agora é o preço do etanol que subiu de uma vez. Em apenas uma semana, a alta do combustível foi verificada em 21 estados e também no Distrito Federal. Pressionado pela queda na produção e atraso na colheita de cana-de-açúcar, o preço do etanol subiu 4,5% em apenas uma semana. O reajuste aperta ainda mais o bolso do consumidor, que já paga em média R$ 7,00 pelo litro da gasolina. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, entre os dias 10 e 16 de abril, o litro do etanol chegou a R$ 5,24, na média nacional, contra R$ 5,00 cobrados na semana imediatamente anterior. A alta foi bem maior que o avanço da gasolina no mesmo período, enquanto o diesel teve queda na última semana. O etanol subiu em 21 estados e no Distrito Federal, registrando suas maiores altas em São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Os problemas envolvendo a colheita da cana-de-açúcar, que é a matéria-prima do etanol, pressionaram a alta nos preços. A safra de cana-de-açúcar, que inicia em abril de um ano e vai até março do outro, começou com atraso neste mês. Nesta época, usualmente de 120 a 130 usinas estão em atividade. Mas com o atraso deste ano, apenas 26 unidades trabalhavam moendo a primeira quinzena do mês. Com o ritmo menor de produção, foi mais difícil para as distribuidoras encontrarem etanol disponível no mercado, o que fez encarecer o preço. E a alta do combustível reflete ainda a queda da safra da cana em 2021, em função da seca e das geadas. E o Congresso recebeu a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A peça é que vai definir os gastos de 2023 e fixar valores, como, por exemplo, do salário mínimo. Os parlamentares começaram a se organizar para discutir sobre o orçamento de 2023. A proposta do governo federal é aprovar o tema o quanto antes para definir as metas econômicas e orçamentárias do ano que vem. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, acredita que o tema deve ser discutido com cautela, porque envolve os impactos fiscais nos cofres públicos. Os déficits fiscais que são sucessivos e há anos o país se encontra em déficit primário, né? Nós não estamos falando nem em déficit nominal, déficit primário, né? Na LDO do ano que vem não é diferente, é um esforço para se reduzir esse déficit. Mas há questões que são importantes, por exemplo, essa questão dos servidores é algo que precisa ser olhado de maneira bastante criteriosa, né? Quem também falou sobre o assunto foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele disse que não há previsão. Não tem nada de oficial ainda, nós não fomos comunicados, não tem nenhum projeto que diga respeito a isso. Mas nós vamos esperar, falar de perspectiva sempre é muito ruim. Especulação há tempo, o salário mínimo desse ano está vigente, vamos esperar como é que se comportam a inflação e todas as situações que a gente ainda vai se debruçar nesse primeiro semestre, para ter uma perspectiva da economia para o segundo semestre e aí influenciar no valor, na remuneração ou na correção do mínimo. O projeto de diretrizes orçamentárias de 2023 chegou ao Congresso Nacional na quinta-feira e começou a ser discutido entre os parlamentares hoje à tarde. Ele apresenta o salário mínimo de R$ 1.294, que foi definido de acordo com o percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC.
A estimativa é que a cada R$1 de aumento, aumente os gastos públicos em mais de 360 milhões de reais. No entanto, para este economista, a previsão de aumento não tem ganho real, ou seja, não vai fazer grande diferença na vida dos contribuintes e beneficiários. Sabemos nós que a inflação já está nos 2 dígitos há alguns meses e subindo. Só no mês de março foi 1,62. Então, acreditamos que o governo está muito otimista com relação ao fechamento do ano, projetando uma inflação de único dígito na faixa de 6,7 e corrigindo o salário mínimo. Outra medida do Ministério da Economia foi sobre o orçamento reservado para eventuais aumentos nos salários dos servidores públicos federais. O governo federal reservou quase 12 bilhões de reais para essa finalidade. Só que parlamentares da oposição acreditam que essa é uma estratégia do governo federal para ganhar mais apoio político nas eleições deste ano. Mas a base governista no Congresso acredita que o montante é preciso. Essa reserva feita pelo Ministério da Economia é para evitar um novo desgaste entre o governo federal e servidores públicos, que ficaram insatisfeitos com os reajustes. Na semana passada, o Executivo apresentou uma proposta de aumento de 5% no salário dos servidores públicos federais. O percentual não agradou algumas categorias. É o caso dos funcionários do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Alguns deles continuam em greve desde o mês passado. O deputado Pedro Paulo foi secretário de Fazenda do Rio de Janeiro e conhece bem o tema. As discussões são sempre tensas, né? Por exemplo, agora na cidade do Rio de Janeiro nós enfrentamos, por exemplo, paralisação dos funcionários da empresa de limpeza e, aos poucos, com diálogo, se valendo também da Justiça do Trabalho, nós conseguimos construir um acordo e mostrar em números que é possível você voltar a ter reajustes, mas você tem que ter limites. Você não pode dar tudo de uma vez, aquilo que não foi dado durante 4 anos. E vamos falar agora de pandemia. Em Xangai, moradores já podem aos poucos começar a sair de casa, mas ainda não dos bairros onde moram. A maior cidade da China sofre há várias semanas com um grande surto de coronavírus. O mal-estar domina muitos habitantes da capital econômica da China devido às dificuldades para obter comida durante o confinamento e com o isolamento forçado para pessoas que testam positivo para a doença em centros de quarentena. Além disso, as medidas de confinamento estavam previstas para durar 4 dias, mas foram prolongadas. Diante do cenário, autoridades municipais anunciaram uma relativa flexibilização do confinamento domiciliar para que mais de 12 milhões de habitantes possam sair de casa, mas sem poder deixar os bairros em que moram. A China ainda defende a estratégia de tolerância zero com a Covid-19 e mostra muita prudência diante dos contágios, especialmente entre idosos, pessoas vulneráveis e não vacinados. As medidas não conseguiram conter o foco da doença em Xangai, que registrou mais de 18 mil novos casos nesta quarta e 7 mortes, todas de pessoas com comorbidades e 5 delas com mais de 70 anos. Desde o mês passado, a capital econômica da China acumula mais de 400 mil infecções e 17 mortes provocadas pela doença. E mais um feriado prolongado está chegando e muitos brasileiros vão aproveitar para viajar. E para que tudo corra bem, o motorista deve ficar atento a alguns detalhes, como, por exemplo, a manutenção do carro e ao movimento nas estradas. Muitas pessoas que estão de folga neste feriado prolongado de Tiradentes estão ansiosas para aproveitar a melhora nos números de casos e mortes da Covid para fazer uma viagem. E quem for pegar estrada deve ficar atento e escolher os melhores horários para evitar tráfego congestionado. Somente no estado de São Paulo, a previsão das concessionárias das principais rodovias é que até domingo, perto de 5 milhões de veículos devem circular pelas estradas. E antes de viajar, a recomendação é que o motorista verifique se a documentação está em dia e que faça uma revisão no carro para evitar imprevistos. Os pneus devem estar calibrados e em bom estado, o motor revisado, além de checar o óleo e o nível da água do radiador. O motorista também deve verificar os equipamentos de porte obrigatório, como estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e luzes do veículo. A Polícia Rodoviária Federal faz em todo o Brasil a Operação Tiradentes 2022.
Em vários locais, o efetivo ordinário vai ter um incremento de policiais convocados para aumentar a presença policial ao longo das rodovias. O foco vai ser evitar má conduta dos motoristas, que aumentam o risco dos graves acidentes com ultrapassagens indevidas, ao dirigir sob efeito de álcool ou pela falta de equipamentos de segurança, como capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para as crianças. E para quem não vai viajar, é importante lembrar que na cidade de São Paulo, o rodízio municipal de veículos fica suspenso na quinta e na sexta-feira. Bom, e essa edição fica por aqui. Bom fim de tarde para você e um ótimo feriado. Até mais!